Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no trabalho quando o meu celular vibrou. Dei uma olhadinha assim e vi o nome do meu ex-marido na tela. Fiquei me perguntando até se devia ou não devia atender. Esquisito. Fazia mais de quase 4 anos que a gente não se falava. Eu, inclusive, já estava com outra pessoa. Enfim, resolvi atender e ele já foi jogando a bomba. Jaque, desculpa estar te ligando, mas como você gostava muito da minha mãe e ela também adorava você, achei que devia te avisar. Infelizmente perdi minha mãe, Jaqueline. Ele falou aquilo e começou a chorar no telefone. Sério, Helder? Meu Deus, mas como que foi isso? Segundo ele, ela tinha sofrido um infarto. Olha, eu fiquei arrasada mesmo. Porque eu e a dona Vera sempre nos demos muito bem quando estávamos juntos, eu e o Helder. Como a gente morava lá com ela, convivíamos o tempo todo. Tem muita gente que eu sei que não gosta da sogra, critica a sogra, que não gosta da sogra porque se mete na vida do casal. Eu sei que muitas vezes é assim mesmo. Só que no meu caso, não era nada disso. Sempre foi muito diferente. Olha, a gente parecia até mãe e filha. Me deu um aperto no coração tão grande saber que ela tinha falecido. Fazia mais de 3 anos que a gente não se falava. Depois que o Helder e eu nos separamos, eu e ela continuamos nos falando de vez em quando. Por telefone, claro. No fim, até a correria do dia a dia atrapalhou e a gente foi deixando de se falar. Até que no fim, chegamos a perder contato. Ele me ligou não só para avisar do falecimento, mas também para perguntar se eu não queria ir me despedir dela uma última vez. O sepultamento seria no dia seguinte, 9 horas da manhã. Falei que faria o possível, já que eles moravam em Cleveland. Eu também tinha morado lá nos tempos em que éramos casados. Como era uma quinta-feira, eu fiquei sem saber como faria. Tinha inclusive de conversar com meu marido, para ver se ele me levava, já que de ônibus ficava bem difícil, muito demorado. Depois que desliguei, olha, eu sentei e até chorei, viu? Porque, repito, era um relacionamento ótimo que mantínhamos uma com a outra. Tanto que a gente se separou, eu e ele, e eu e ela continuamos conversando por telefone. Ela ligava para mim, eu ligava para ela. Às vezes, ficávamos mais de meia hora de penduradas no telefone. Só que como que eu iria até lá? Sabe, era uma coisa bem difícil para mim, sobretudo pela distância. Fiquei pensando na morte dela, na nossa vida lá no interior. Eu tinha conhecido o Helder aqui, em Curitiba, mas por causa do trabalho, acabamos indo embora para lá. Ficamos juntos quase 5 anos, eu e ele, 2 dos quais morando lá em Cleveland. Com a mãe dele, repito. Sabe, a gente sempre se deu muito bem. Foi inevitável pensar também no Helder, no nosso tempo de casados. Eu, sinceramente, nem sei por que a gente acabou não dando certo. Porque a gente se gostava. Nos separamos, eu voltei para cá. Depois de um tempo conheci o Gilberto, com quem fui morar junto depois de 10 meses de relacionamento. O Gilberto era separado. Tinha uma filha de 7 anos do relacionamento anterior, que morava com ele. E olha, a gente se deu bem desde o começo. Eu e ela, a menina, tivemos uma conexão, sabe, forte. No fim daquele dia, cheguei em casa e falei que ia viajar a Cleveland. Falei pro meu marido assim, de sopetão. Porque uma pessoa
que era muito cara para mim, muito especial, tinha falecido. E eu queria me despedir dela. Falei assim já para, evitar detalhes. O Gilberto sabia que eu tinha morado em Clevelândia, que a família do meu ex era de lá. E já fez aquela cara, né? Mas que pessoa é essa que morreu? Mesmo sabendo que ele criaria caso, eu não podia mentir. Falei, era minha ex-sogra. E como eu já imaginava, ele não gostou. Principalmente quando eu falei que tinha sido meu ex-marido quem tinha me avisado. Ele ficou fulo. Quer dizer que vocês continuam mantendo contato? Eu não sabia que vocês ainda conversavam. Largue mão de ser bobo, Gilberto. Faz 4 anos que eu não falo com o Helder. Ele só me ligou para avisar que a dona Vera tinha morrido. Ele sabia que eu gostava muito dela. Só por isso que ele falou. E ela também gostava de mim. Acho melhor você não ir. Eu vou, Gilberto. Já decidi. Tinha muito estima por ela. Preciso ir até lá, pelo menos para... Eu vou. Bom, você que sabe. Só que eu não vou poder te levar, viu? Amanhã eu tô cheio de corpo resolvendo o serviço. Tá certo, eu já esperava mesmo. Tudo bem, eu dou um jeito, né? Não tô pedindo para você me levar. Aliás, já comprei até a passagem pela internet. O ônibus saiu hoje à noite. Mas você vai sozinha? Que outro remédio? Você falou que não pode? Sabia que ele não ia querer me levar. Só que mesmo assim ficou criando caso. No fim, disse que eu até poderia ir, mas que teria de levar a Paulinha junto. Enfim, até para evitar briga sem necessidade, fui na internet para ver se ainda tinha, né? Passagem sobrando. Infelizmente, pelo menos para a gente não brigar, né? Acabamos indo juntas. Ele nos levou até a rodoviária. Antes de se despedir, pediu para menina ficar de olho em mim, na minha frente ainda. Olha, não deixa nenhum homem se aproximar dela, viu? Olha, conversa bem boba. Mas enfim. Tudo bem, tinha meu ex-marido, mas ele não conseguia entender que não tinha mais nada a ver. E ainda pediu, quer dizer, mandou eu ficar com o celular ligado o tempo todo, porque ele poderia me ligar a qualquer momento. Chegamos, fomos à capela, aquele ambiente de tristeza, né? E nem poderia ser diferente. A gente sabe como é esse tipo de acontecimento, mas sempre tenta se preparar, né? É que não adianta. Chega lá, parece que o astral coletivo, né? Acaba puxando o astral da gente para baixo também. Dei um abraço no Helder, lhe apresentei a minha enteada. E como eu usei justamente essa palavra, ele fez uma cara de surpresa. Enteada? Ué, você se casou de novo? Pois é, já faz um tempo que a gente tá morando junto, né? Eu e o pai dela. Mas e você, Helder? Como que tá a tua vida? Com exceção desse acontecimento, infelizmente, ele sobe na sua cabeça assim, evidentemente não estava bem, né? Tinha acabado de perder a mãe. Não estava muito afim de falar de outros assuntos, mas enfim, acabou dizendo que estava sozinho, continuava trabalhando no mesmo lugar e que sua vida não andava muito diferente de quando a gente estava junto. A única diferença era a nossa separação. Agradeceu a minha presença, disse que lá do céu sua mãezinha estava com toda certeza feliz por eu ter ido me despedir dela. Enfim, o sepultamento foi coberto por muitas lágrimas, naturalmente. Minha intenção era sair dali, levar a Paulinha para comer alguma coisa e já ir até a rodoviária. Eu estava com a passagem de volta comprada, mas depois o Helder fez questão que fôssemos almoçar juntos, lá na casa da sua tia.
Aliás, o convite era dela, ele me garantiu. Agradeci, mas falei que não podia perder a passagem. Mas ele retrucou. Imagina, eu levo vocês até Curitiba. Capaz, Helder, nem pensar, não precisa. A gente já está com a passagem comprada. Ele insistiu um monte, mas eu falei que realmente não fazia sentido. De todo modo, acabamos indo à casa da tia dele para pelo menos fazer um lanche. O Gilberto, inclusive, ligou bem nessa hora. Quis saber onde que a gente estava, o que estávamos fazendo. Pediu até para falar com a Paulinha. Com medo de que ela não estivesse comigo, estivesse em outro lugar enquanto eu... Vai lá saber o que ele imaginou. Meu Deus, eu tinha ido a um velório. Só que na cabeça dele, eu tinha viajado para aprontar com alguém. Com meu ex-marido, ainda por cima. O fato é que, depois do lanche, da visita que a gente fez para a tia dele, o Helder nos levou até a rodoviária. Antes de nos despedirmos, ficamos ali conversando um pouco. Nada demais. Ele novamente agradeceu a minha ida. Depois perguntou: escuta, será que eu posso te ligar depois? Não hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Qualquer dia. Que eu queria conversar com você. Fica tranquila, não é nada demais, tá? O que eu ia dizer, meu Deus? Falei que sim, né? Aí nos despedimos com um abraço. Desejei muita força, falei que se ele precisasse de alguma coisa, assim, era só me ligar. Peguei a Paulinha pela mão, fomos até o portão de embarque. Aí me virei assim, para ver se ele já tinha ido embora. Ele continuava lá parado, olhando para nós. Até acenou assim uma última vez. Se eu disser que não me deu um aperto no peito, tristeza mesmo, estaria mentindo. Ele devia estar passando um momento horrível. Olha, perder a mãe é uma das dores mais... Os dois eram muito ligados, se davam muito bem. Vinha o trajeto todo pensando em tudo o que tinha vivido naquela cidade. Inevitavelmente, pensando em nós também, claro. No tempo do nosso casamento, quando chegamos em casa, o Gilberto foi direto na Paulinha fazer interrogatório. Se ela tinha me visto conversando com algum homem, e a Paulinha, na sua ingenuidade, falou a verdade, que sim. Depois eu também contei a ele tudo o que tinha acontecido, para ele não ficar cismado, deixar aquele ciúme bobo de lado, até porque não tinha nada a ver. O que havia entre mim e o Helder tinha ficado lá no passado. Só que ele começou a me mandar mensagens, sabe? E não era do jeito que ele falou, não amanhã, não depois da manhã, qualquer dia. Ele começou a mandar coisas praticamente todos os dias. Era bom dia, era boa tarde, era boa noite. Às vezes queixava de saudade da mãe, dizia que estava... Enfim, dava para sentir que ele estava carente, se sentindo muito sozinho. E numa outra vez ele chegou a escrever aquilo: olha, foi tão bom te ver de novo, Jaqueline. Só que não imaginei que fosse ficar me sentindo assim. Assim como? Perguntei. Não sei explicar, meio fora do ar, no fundo. Eu acho que ainda não superei a nossa separação. Se você quer saber, talvez eu ainda goste de você. Helder, isso é coisa da tua cabeça. Por conta do que aconteceu, você tá carente, tá triste. Aliás, você não acha que já passou da hora de você, sei lá, conhecer outra pessoa, se casar? Aposto que em Clevelândia tá chovendo mulher e querendo um pouco da tua atenção. Ele rebateu. Olha, pode até ser, viu? Mas se você quer saber, nenhuma delas me interessa. O fato é que dia após dia
Ele voltava à carga e eu me fazendo de boba, tentando sair pela tangente, fazendo de conta que não estava entendendo. Até que um sábado, perto das 11 horas da manhã, eu no trabalho, expediente terminava meio-dia, eis que ele ligou. Juro, pensei até em não atender. Mas achei que, até pela circunstância, seria indelicado. E, no que falei alô, ele disse aquilo. Oi, Jaque. Adivinha onde que eu tô? Curitiba. Queria te ver. Conversar pessoalmente com você, tem como? Curitiba? Mas o que você está fazendo aqui? Olha, era o impensável. Ele não estava ligando de Clevelândia. Estava em Curitiba e querendo almoçar comigo. Olha, eu tentei de todas as formas evitar. Juro que tentei. Falei que tinha um compromisso, mas aí ele pediu para eu adiar. Falou que tinha vindo lá de Clevelândia só para me ver, conversar comigo. Olha, eu sei que não é uma coisa assim admirável ficar marcando o encontro com esse. Nem sei porque acabei cedendo. Acho que foi em consideração a dona Vera. Marcamos de nos encontrar no centro para almoçarmos juntos. Eu já falei para ele que era coisa muito rápida. Ele queria que eu lhe passasse o endereço da empresa, que ele passaria para me pegar de carro, mas eu falei que não precisava. E olha, parece que eu estava adivinhando. É claro que ele não queria só almoçar. Queria falar do passado. Eu não estava enganada. De repente começou a relembrar os tempos da gente junto, choramingando que tinha muita saudade, que não sabia onde que tinha errado para ter me perdido, mas que seria capaz de fazer qualquer coisa para fazer o tempo voltar atrás. Olha, eu fiquei numa situação, sabe, tão constrangedora, porque, enfim, deixei ele falar, fiquei só ouvindo. E ele chegou a dizer aquilo. Já que eu não te esqueci. Me dei conta disso quando te vi lá no velório da mãe. Ainda te amo como antes. Quem sabe até mais. Nessa hora, eu percebi que tinha de botar um freio, senão, Helder, eu tô com outra pessoa, você sabe. Eu gosto muito do Gilberto. Não quero colocar o que eu tenho com ele em risco. Não quero e não vou. Você entende? É claro que ele insistiu. Mas eu ainda te amo, Jaqueline. Pois é, mas nós já tivemos a nossa chance. Não deu certo. Olha, eu tenho muito carinho por você, você sabe disso. Agora, amor, paixão, coisa de homem e mulher, eu sinto pelo meu marido. Será que você entende? Olha, eu devo ter falado até grosso demais, porque ele ficou todo desconcertado. Fiquei com pena. O que eu posso fazer? Eu não queria magoá-lo, deixá-lo triste, mas, meu Deus, ele estava querendo se meter no meio da minha vida, sendo que sabia que eu tinha outra pessoa. Uma loucura, ele ter vindo lá de Clevelândia só para me ver e conversar comigo, para falar aquelas coisas que, convenhamos, não tinha nada a ver. Ele sabia que eu estava com outro homem, outro marido. Tinha, inclusive, conhecido a filha desse outro. O que ele achou? Que eu fosse me deixar levar? Por aquela conversa de que ele ainda me amava? Na verdade, nem era verdade, tenho certeza que não. Talvez ele tenha ficado, sabe, assim, muito carente pela morte da mãe. E aí confundiu uma coisa, juntou uma coisa na outra. Sabe, deu aquela solidão. E ele achou que estava gostando de mim de novo. Claro que não estava. E depois tem outra, me conhecendo,
como ele me conhecia, ele devia saber que eu jamais seria capaz de fazer nada de errado pelas costas da pessoa com quem eu estou me relacionando. Por mais que o relacionamento não esteja aquelas coisas, ele sabia, até porque conviveu comigo durante muito tempo. Em algum tempo, nosso casamento ficou muito ruim e nem por isso eu pisei na bola. Ele ainda queria que eu passasse a tarde com ele, para lá e para cá, passeando. Só que não tinha como. Eu tinha uma casa, eu tinha um marido, uma enteada. Quando fomos nos despedir ali mesmo na saída do restaurante, ele me abraçou tão forte, voltou a dizer que me amava, que não tinha me esquecido, e ainda acrescentou: olha, já que se um dia você achar que ainda vale a pena, de repente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pode ter certeza que eu vou estar te esperando. Tá bom? Olha, eu fiquei com mais pena ainda, porque ele estava quase chorando. Mesmo assim, eu precisava tratar da minha vida. Sei que ele ficou triste, mas estava fora do meu alcance fazer alguma coisa a respeito. Eu tinha outra vida agora. Não era mais com ele. Isso já fazia 4 anos, meu Deus. Uma vida da qual ele não fazia mais parte. Fui para casa sentindo aquele aperto no peito. Não sei porquê. Em casa, menti que tinha ido almoçar com uma amiga. Por isso tinha atrasado um pouco. E à noite, depois do jantar, como sempre acontecia, a Paulinha pediu o meu celular para jogar. Eu nunca neguei, inclusive. Fui pro banho. Só que quando saí, me deparei com meu marido me esperando no quarto, com aquela cara de poucos amigos. Com quem mesmo você falou que foi almoçar hoje, Jaqueline? Eu? Então, com a Ângela. Por quê? Você tem certeza? Foi só naquela hora que eu percebi que ele estava com o meu telefone na mão. Eu pensei que ele fosse até esfregar o aparelho na minha cara. Quando perguntei que mensagens que eram aquelas que eu tinha recebido do meu ex-marido. Eu devia imaginar que ele fosse fazer isso. Devia ter ficado esperta. O fato é que o Helder mandou mensagem para falar do nosso almoço, que tinha sido muito bom, ter me visto de novo, pediu que eu pensasse melhor em tudo aquilo que tínhamos conversado, que também levasse em conta o que tínhamos vivido juntos no passado. Pensa no pé de guerra. Primeiro porque eu tinha mentido que tinha ido almoçar com uma amiga. E depois, por conta daquelas mensagens. Bom, se o Helder queria complicar minha vida, ele tinha conseguido. Meu marido ficou me acusando de um monte de coisa. Chegou a dizer, pro cara vir lá de Clevelândia, fim do mundo. Você sabe que eu sei qual é a distância. Até aqui, para falar com você? Alguma coisa ainda tem entre vocês dois, viu? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Sabe por que eu menti? Que foi almoçar com uma amiga e não falei que era com ele? Porque você me obrigou. Sabe, não dá para falar nada para você. Meu marido me disse coisas que eu, sinceramente, não mereci ouvir. Me chamou de nomes tão feios que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nessa minha carta. Eu não merecia. Talvez tenha sido idiota, sabe, por ter um coração muito... Porque, olha, a única coisa que eu sinto e que senti pelo meu ex-marido foi pena.
pena. E não aconteceu nada entre nós, nada, e jamais aconteceria. E meu marido me conhecia há muito tempo. Não podia ter feito aquelas acusações todas que ele fez. Tentei me explicar, me defender, mas ele estava mordido pela desconfiança. Tanto que dormimos em quartos separados naquela noite. Na verdade, até hoje, estamos de mal, vamos dizer assim. Parece coisa de criança, né? E parece mesmo, porque eu não fiz nada. E repito aquilo que disse para ele. Se ele fosse mais compreensivo, se ele não fosse tão turrão, eu teria contado para ele que havia almoçado com meu ex-marido, que o louco tinha vindo lá do interior só para conversar comigo. Mas conhecendo meu marido como eu conheço, fui obrigado a mentir. Mesmo que assim, do mesmo jeito, não aconteceu absolutamente nada. Ele até aceitou as minhas explicações. E acabou, pelo menos eu acho, acreditando em mim, porque, convenhamos, sabe? Se a pessoa convive com outra durante tanto tempo e não conhece a pessoa que tem do lado, e depois tem mais o seguinte. Olha, eu saí 12:00 do meu trabalho. Cheguei em casa 1h15. Mesmo se eu quisesse aprontar com alguém, não teria nem tempo. Qualquer pessoa racional, sabe, olhando os fatos, percebe que tem nada a ver. De qualquer maneira, ele acreditou ou fingiu, né? Sei lá. Não sei se acreditou de verdade, se me perdoou de coração, por ter escondido dele que tinha almoçado com o Helder em vez de almoçar com a minha amiga, como eu tinha dito. Mas apesar de ter me dado essa espécie de voto de confiança, não sei se acreditou mesmo. Fui obrigado a bloquear o Helder, cortar de vez essa relação idiota. Porque por culpa dele, quase perdi meu marido. E sabe, também acho que as pessoas devem aprender. Eu também tenho que aprender a não dar chance pro azar, a não deixar meu coração mole me colocar em apuros, como quer dizer quase, me colocou, né? E por algo que não tinha nada a ver, mas que eu também não podia provar, de maneira que meu marido acreditasse. Sabe? Quase perdi meu marido por uma coisa que não era verdade, que não valia nem a suspeita, da qual não tive culpa nenhuma. Quase custou meu casamento e minha felicidade.